vamos dar início ao treinamento de aplicadores do SAERE 2025, Avaliação Diagnóstica. Eu me chamo Roberta Santos e estou coordenadora do Núcleo de Avaliação do Recife. É com o nosso setor que vamos tratar de todos os procedimentos relativos a essa aplicação, né? Então, a partir de agora é importante que vocês estejam atentos para dar conta de todas as informações que estamos aqui. Existem pessoas que já aplicaram e pessoas que não aplicaram ainda. Então, precisamos passar por todos os procedimentos. Por quê? É importante que todas as pessoas executem as atividades da mesma forma e da forma correta, para que o processo seja todo validado e não haja prejuízo para as escolas nos seus resultados. Então, vamos começar agora falando um pouco do que é o SAERE. O SAERE é um programa que tem o objetivo de mostrar para a rede, e facilitar as intervenções necessárias para mudanças dentro do município que visem a melhoria do desempenho das crianças. Então, por isso que o resultado que vocês vão coletar na escola é importante que seja coletado de forma correta. Porque se você coleta um resultado, faz uma aplicação que ela não é correta, igual em todas as escolas, você vai coletar um dado que não é verdadeiro, tá certo? Então é importante que a gente seja fiel nessa correção, nessa coleta de dados. Quais as características dessa avaliação? A gente vai falar um pouco sobre a estrutura, o tempo de prova, o cronograma e a equipe de aplicação. A gente vai passar rapidinho por essas etapas para que vocês possam entender. Quem é o público-alvo dessa avaliação? São todos os estudantes matriculados na rede municipal do 1º ao 9º ano. Então, todos eles vão ter atividade para realizar e você vai ser o responsável por essa aplicação. Eles vão ser avaliados do 1º ao 4º ano em língua portuguesa e matemática e do 5º ao 9º em língua portuguesa, matemática, ciências humanas e ciências da natureza. É uma prova impressa que as crianças e os adolescentes respondem no papel e vocês fazem o lançamento das respostas no aplicativo ou na plataforma. Então, é preciso que a gente tenha um pouco de domínio do uso da plataforma ou do aplicativo, que são fáceis de usar, mas precisa de atenção para não colocar o resultado de um aluno em outro aluno. Qual o tempo de duração das avaliações? A gente vai ter ali, do 1º ao 3º ano, tanto língua portuguesa quanto matemática, tem duração de 1h20. Essa prova tem uma característica específica, que você lê determinados momentos da prova. A gente vai falar sobre isso mais na frente. O 4º ano também tem língua portuguesa e matemática, mas a duração é de 2 horas. Nessa etapa, você não lê nada para os alunos, para os estudantes, né? E do 5º ao 9º ano, língua portuguesa e matemática, mas também ciências humanas e ciências da natureza, com duração de 2 horas. E você, aplicador, também não vai fazer leitura. Então, as únicas turmas que a gente vai ter leitura da avaliação é do 1º ao 3º. E só em partes específicas que são indicadas no caderno do aplicador. O 4º até o 9º ano não tem caderno do aplicador, porque não tem leitura por esse aplicador, tá certo? Às vezes as escolas ligam para a gente dizendo, não tem caderno do aplicador no 4º ano. 4º ano não tem leitura por parte do aplicador, por isso que não tem caderno do aplicador. O cronograma da gente ele é bem enxutinho e a gente precisa da atenção de vocês. Os diretores das escolas já estão alocando os aplicadores e tem até o dia 30 de março para fazer isso. Porque até o dia da prova pode haver uma troca de aplicador, então eles têm um tempo para fazer isso. Porque depois do dia 30, a gente lá no setor é que vai começar a fazer os nossos trabalhos de pedir o pagamento de vocês, tá certo? É um processo que a gente entende que demora um pouco, porque são mais de 1.800 aplicadores e 6.000 aplicações. Então, não é uma coisa rápida, porém, ela tem que ser eficaz, ela tem que ser feita com atenção para não ocorrerem erros de pedido de pagamento e a gente tenha que fazer outros direcionamentos para corrigir. Então, a partir do dia 11, já estava disponível para o diretor da escola materiais de apoio. Que materiais são esses? São manuais do aplicador e que a gente também vai disponibilizar o link
com uma pasta, com vários materiais, inclusive vídeos, nos comentários desse vídeo daqui, tá? Para baixar o aplicativo, quem for usar o aplicativo, vai ter até o dia 30 de março, que é o último dia para que você lance os resultados. E aí a gente lembra que 30 de março é um domingo. Sábado e domingo não é um bom dia para você deixar o último sábado e domingo para fazer o lançamento. O dia da aplicação será dia 18 e 19. Então, você tem 18 e 19 para aplicar, por que vai esperar até o dia 30 para conseguir fazer esse lançamento? Fez no dia 18, 19, lança no final de semana, esse primeiro final de semana, mas não deixa para o dia 29 e 30, tá certo? Porque a gente não tem plantão no final de semana. Então, a gente só vai poder te ajudar durante a semana, tá? Você só vai conseguir visualizar as turmas no dia da prova. Então, se você baixar o aplicativo hoje, você não vai conseguir visualizar suas turmas. Chegou o dia da prova e você também não visualizou, é porque a escola ainda não alocou você naquelas turmas. Então, você só vai poder fazer isso tudo no dia, tá bom? O que não impede em nada a aplicação, tá? Porque você vai poder fazer essa aplicação e a diretora alocar você depois. Vamos lá, quem é a equipe de aplicação? Nós temos o coordenador municipal, que é a gente lá do setor que faz essa organização toda. E aí a gente vai mobilizar as escolas que já estão trabalhando em busca de vocês, tanto que vocês estão aqui assistindo esse treinamento, porque vocês foram convidados por essas escolas para fazer essa aplicação. Então, elas estão se mobilizando lá e foi a partir do coordenador municipal. Né? Nós temos, a gente vai atuar como multiplicador das informações, então a gente vai estar sempre divulgando coisas novas e realizar o monitoramento das atividades realizadas. Divulgar o cronograma, que é o que a gente está fazendo com vocês agora, receber os materiais de aplicação e depois distribuí-los para as escolas e realizar os procedimentos para que os responsáveis pela ação de pagamento executem esse pagamento. Então, nós fazemos toda a organização para que o pagamento aconteça, mas não é o nosso setor que realiza o pagamento. Então, vocês vão precisar aguardar o tempo necessário para que esse pagamento aconteça. Na escola, existe um coordenador. A função dele pode ser exercida por qualquer membro da equipe gestora, diretor, vice ou coordenador. E será a responsabilidade desse coordenador ir buscar as provas no local devido e levar para a escola. Ele também vai acompanhar e controlar a qualidade da aplicação para que o aplicador não diga nada que não pode ser dito às crianças e faça o procedimento acontecer corretamente. E eles também é que selecionam vocês, cadastram vocês na plataforma Recife e alocam também, dizendo qual é a turma que vocês vão aplicar. Observe que está falando aí em cadastro, mas não é o cadastro onde vocês colocam dados bancários. Esse é um outro cadastro, que esse é você quem tem que fazer, porque está falando do seu pagamento. Então, você não pode transferir essa informação para uma outra pessoa. Tem que ser você mesmo fazendo esse cadastro. Às vezes acontece da gente pedir para o diretor da escola fazer o cadastro, depois o pagamento não sai, e aí o diretor botou um número incorreto, uma letra incorreta no seu nome, e aí o pagamento não vai sair, porque ele só sai se estiver todo certinho. Então, faça seu cadastro, ele é pessoal e ele é intransferível. O coordenador da escola também vai realizar o download do material, dos tutoriais, das folhas de orientação. Ele vai levar o material para a escola, ele vai entregar para vocês e vai monitorar o lançamento. Então, ele vai ficar falando para vocês, olha, o setor avisou que você não inseriu o resultado. Aí você vai dizer, mas eu inseri. Aí você vai ter que checar se o resultado realmente foi inserido. O aplicativo, a gente vai falar sobre isso, ele vai mostrar para você, tá bom? Mas é importante você saber que só vai valer se você aplicar e lançar o resultado. Sem resultado, é como se a tarefa não tivesse sido realizada, ok? Vem a equipe de aplicação, a equipe escolar, também ela vai auxiliar o diretor na realização das suas ações.
e realizar o monitoramento do lançamento das respostas. E aí entra uma parte da equipe que é muito importante, que são vocês, né? Em aplicador do 1º ao 3º ano. Quem é ele, né? Ele deve ter ensino superior completo, preferencialmente pedagogia ou licenciaturas afins, com experiência em docência e aplicação de testes, além de não ser professor das disciplinas. Em casos extremos, quando a escola não consegue encontrar um aplicador com magistério, ele vai poder pegar, ou com pedagogia, ele pode utilizar um aplicador de magistério. Por que a gente pede isso? Porque a demanda das crianças de 1º ao 3º ano é muito específica, eles precisam de uma atenção, de um jeito, de um manejo especial, porque eles são muito dependentes e a prova tem uma estrutura diferente. Que estrutura é essa, né? Eu tenho que ler umas partes da prova. E para eu ler a parte da prova, todas as crianças têm que estar na sala. Então, se a pessoa não tem esse manejo, vai terminar lendo a prova e a criança vai no banheiro e perde o pedaço da prova. Não pode. A criança vai no banheiro, a gente para e retoma quando a criança volta. Por isso que dura 1h20. Mas é até 1h20, considerando que várias crianças vão ao banheiro, tá? E aí você precisa ter mais de 18 anos, porque o pagamento só pode ser realizado para aplicadores com mais de 18 anos, porque aí eles têm toda a documentação específica. E ele vai ser responsável pela aplicação dos testes, obedecendo às metodologias estabelecidas nos tutoriais e repassados na capacitação. Nas outras etapas, ou seja, do 4º ao 9º ano, também deve ter, no mínimo, ensino médio completo e ter mais de 18 anos, tá bom? E será responsável pela aplicação dos testes em cada turma, obedecendo à metodologia. Por que a gente está fortalecendo essa coisa da metodologia? Porque do 1º ao 3º tem uma forma, o 4º ano tem outra forma e o 5º ao 9º tem mais uma outra forma. Então, é importante que a gente esteja atento, porque existem aplicadores que vão trabalhar com 1º e 4º, ou que vão trabalhar com 4º e 5º, ou que vão trabalhar com 1º e 5º. Então, você vai ter que entender todos os procedimentos para você não usar o procedimento de um no outro. Tem que estar atento, tá certo, gente? Vamos começar agora a falar sobre os protocolos de aplicação. Como é que tudo vai acontecer? Então, é fundamental que você conheça todos os procedimentos, como eu já falei, para a gente fazer tudo bem certinho e a gente coletar esses dados da maneira mais verdadeira possível. Às vezes, é solicitado pela escola uma mudança no procedimento, não mude, tá? Você tem que fazer exatamente como a gente está dizendo. Às vezes, a escola diz assim, mas aí pode passar 2h30. Não, não pode, são 2 horas, tá certo? Só quem tem um tempo a mais são as crianças com deficiência. E o tempo só começa a contar quando você libera a turma para fazer a primeira questão, tá? Então, a gente vai começar a falar como vai acontecer tudo, né? Todas as etapas, elas precisam colocar o nome na frente da prova, né? O nome no caderno do estudante e a data de nascimento. Roberta, como é que eu vou saber a data de nascimento dessas crianças? A escola vai entregar para você o pacote de prova e uma lista com o nome da criança, o nome da mãe e a data de nascimento. Você vai precisar disso tanto para colocar na capa da prova, quanto para depois, se for um aluno novato, colocar também no aplicativo ou na plataforma, tá certo? Então, são 3 lugares onde vai aparecer o nome do estudante e a data de nascimento. Capa da prova, depois na plataforma ou no aplicativo. Se for preciso você inserir, você vai ter que ter essa informação, tá bom? Vocês estão vendo aí um modelinho da capa da prova, né? Então, ele tem ali um QR Code. Esse QR Code vai ser importante você saber onde ele está localizado. Você vai ter ali o número do caderno. E é um caderno só para cada ano, né? Então, é importante que você saiba se você está lançando o resultado realmente daquele estudante. É preciso que tenha bastante atenção. Agora, o que é que a gente vai falar especificamente? Toda vez que a gente vai começar uma avaliação, a gente tem que mostrar aos estudantes como eles devem marcar. E aí vem as diferenças. Olha como é importante quem vai aplicar várias turmas diferentes, conhecer os diferentes procedimentos.
Do primeiro ao terceiro ano, o aplicador deve marcar no quadro, como desse jeitinho que está marcando aí no slide. Você vai colocar o modelo de como seria o quadradinho, né, e a palavra, e que ele escolheu uma palavra e marcar o X dentro do quadradinho. Ele vai marcar somente dentro do quadradinho. Por que é importante isso? Porque depois, quando você, aplicador do primeiro ao terceiro ano, for marcar o cartão resposta, você não pode ficar em dúvida se o estudante marcou uma alternativa ou a outra. Você tem que fazer eles marcarem corretamente. É importante lembrar que a criança do primeiro ano é a primeira vez que ela vai fazer uma avaliação com marcação de alternativa. Então, vocês vão ver que a gente tem um procedimento específico para essas turmas de primeiro a terceiro ano. E que se a gente não fizer isso e não monitorar, não observar, a gente vai perder as aplicações, porque depois você vai ter que adivinhar como é que o menino marcou. Isso não pode ser um processo de adivinhação, tem que ser um processo de certeza. Então, só fechando, eu ensino ao estudante a marcar dentro do quadradinho, porque depois o aplicador, vou fazer a marcação do gabarito olhando as questões do caderno. Lá no quarto ano, o estudante já coloca o nome dele na capa da prova, data de nascimento. Se ele não souber, você completa. E você vai mostrar que ele vai marcar a alternativa em cima da letra. Não é mais quadradinho, é letra. Então, quando você marcar a letra, observe, nesse aí não tem questão teste. Então, você já vai dizer para ele, mostrar no quadro como que faz, porque eles já são maiores, eles já conseguem compreender com mais facilidade. E você não vai ler nada nessa prova. Você só vai dizer, pode começar, e ali você começa a contagem do tempo. Do quinto ao nono ano, os estudantes já têm mais autonomia, são mais independentes. Então, ele vai botar o nome dele, a data de nascimento na capa da prova, ele vai responder a prova e você vai mostrar para ele que ele tem que pintar o gabarito, o cartão resposta, bem pintadinho. Se você não orientar isso, quando for na hora de você ler o cartão, vai estar tudo para corrigir. Então, você vai ter que fazer toda a marcação, tá certo? Então, é melhor que você oriente na hora de fazer, porque são mais alunos, então você vai precisar fazer marcação de todos eles. Se você orienta, eles fazem certinho, tem que pintar a bolinha bem pintadinha. Enquanto a prova está acontecendo, você vai circulando pela sala e vai verificando se eles estão fazendo essa marcação corretamente. Ok? Pronto, aqui é justamente como eu já fui falando no outro slide, mas vou só reforçar, né, essa informação. Do primeiro ao terceiro ano, quem transcreve as respostas do caderno do aluno para o cartão resposta é o aplicador. No quarto ano, também, mas do quinto ao nono é o próprio estudante que faz essa transcrição, ok? Vamos lá, vamos seguindo. Ainda, para todos, a gente vai ter que explicar para ele que eles devem selecionar somente uma alternativa, né, para cada questão, mesmo que ele marque duas, não vai valer, então ele tem que marcar uma só. E que você não pode responder nenhuma pergunta sobre o que está sendo pedido na prova. Você pode fazer um esclarecimento, por exemplo. Eita, tio, eu marquei duas alternativas. Não pode apagar, tá certo? Não tem como apagar. Aí aquela ali você diz assim, ó, então faça a próxima. Tá? Não precisa assustar ele, perdeu a questão. Não, tudo bem, faça a próxima, porque não tem como deixar ele mais tenso com isso. Do primeiro ao terceiro ano, a gente tem aqui algumas regras que a gente vai precisar fortalecer com vocês. Celulares devem ser desligados. As escolas estão com a regra agora de não uso do celular, o que é ótimo, mas isso implica que você também, aplicador, deve desligar o seu celular. Você não poderá ficar usando o celular no momento da aplicação. Por isso que é importante que você tenha o manual impresso na sua mãozinha, para você não precisar fazer essa consulta, ok? O material. As crianças de primeiro a terceiro ano, elas utilizam lápis e borracha. Então, eles vão usar lápis e borracha e vão marcar as alternativas na prova, tá? Não precisa eles marcarem o gabarito, porque quem marca é o aplicador.
A outra situação é em relação a sair da sala. Eles não podem sair em definitivo, mas eles poderão ir ao sanitário se precisarem. O que a gente pede é que você peça suporte à escola para que a escola não deixe que o aluno demore demais fora da sala, tá certo? É importante que eles vão ao sanitário, porque eles não podem se prender no banheiro para ir ao banheiro. E você, nesse momento, ó, você está lendo a questão 5. Aí uma criança pede para ir no banheiro, você para a leitura, deixa ele ir no banheiro e quando ele voltar você começa a 6ª questão. Por que isso acontece? Porque existem partes da prova que é você quem lê. Se ele vai no banheiro e você continua, ele perde aquele tempo e ele deixa de ter como responder, porque você não vai poder voltar para ler para ele mais uma vez. E a outra situação é que a avaliação dura 1h20. Essa 1h20, gente, já está contabilizado que os estudantes vão ao sanitário, que eles param para beber água, normalmente eles têm a própria garrafinha. Então, a gente pede o quê? Antes de começar a avaliação, solicita que eles vão ao banheiro e isso já diminui um bocado, porque vocês sabem que criança, quando uma faz xixi, todas elas vão atrás. É uma torneirinha da nossa empresa de água, né? Fechou uma, fecha tudo, abre uma, abre tudo. Então, é importante que a gente esteja ciente que lá na hora a gente não pode usar celular e que os meninos do 1º ao 3º ano podem ir ao banheiro e você interrompe a aplicação e continua somente quando eles voltam. Com os 4º anos já é diferente, né? Os 4º anos a gente vai desligar o celular, eles vão responder com lápis e borracha também. E eles não podem sair definitivamente da sala, mas eles também podem ir ao sanitário, ok? A diferença é que você não para de contar o período da prova. Do mesmo jeito que o 1º ao 3º ano, você também não para de contar. Você para de ler no 1º ao 3º ano, mas o tempo continua correndo. No 4º ano, você não está lendo, então o tempo continua, ok? E a duração da avaliação é de 2 horas. Uma coisa para lembrar mais uma vez, quem marca o cartão resposta do 4º ano é o aplicador. Do 5º ao 9º são turmas mais autônomas, mais maduras, então elas têm uma liberdade maior, mas também tem uma regra diferente. Mais uma vez, desliga-se os celulares, eles podem ter na mesa lápis, borracha, caneta e caneta azul ou preta, certo? Agora, para preencher o cartão resposta, eles precisam usar caneta azul ou preta. Por quê? Porque se você não preencher, se eles não preencherem com caneta azul ou preta e não pintarem bem pintadinhas as bolinhas, aí quando você for ler com o celular ou você for marcar na plataforma, você vai ter problemas. Então, orienta eles, porque eles são maiores, eles conseguem fazer isso sim. Vai circulando pela sala quando eles estiverem marcando o cartão resposta e verificando se eles estão pintando direitinho. Lembrando que se eles não pintam direitinho, é você quem vai ter que fazer essa pintura para facilitar seu trabalho antes da leitura. E o tempo da avaliação dessas turmas é de 2 horas. 2 horas para eles responderem a prova e também para eles fazerem a leitura, fazerem a marcação do cartão resposta. Então, é importante que a gente monitore esse tempo. Agora, a gente vai começar a falar sobre como é, de fato, essa aplicação. A gente falou sobre as regras e agora a gente vai falar como é especificamente do 1º ao 3º. Eu já dei uns spoilers iniciais, mas agora a gente vai falar bem detalhadinho, tá bem? Começando com o 1º ao 3º ano. Como eu disse a vocês, muitas crianças, elas não fizeram ainda uma avaliação onde elas precisavam marcar alternativas independentes, eles sozinhos na banquinha deles. Então, essa prova do 1º ao 3º ano, ela vem com uma questão teste, que vem ensinando a você no seu caderno do aplicador. Então, quando abrir o pacote de prova, a primeira coisa que você vai procurar é o caderno do aplicador. Porque o caderno do aplicador serve para você saber qual é o lugar que você pode ler e o lugar que você não pode. Veja nesse exemplo. Nesse exemplo aqui a gente tem um trecho aqui que diz assim: o aplicador somente deve fazer a leitura das partes onde contém o megafone. Então veja que aqui o comando é o seguinte:
Veja a figura abaixo. Tem um megafone do lado, vocês podem verificar. E vocês também vão verificar lá. E aí tem a figura de uma fada, mas você não diz o nome dessa figura. Por quê? Porque tá sem megafone. Aí aparece o megafone de novo. Qual é o nome dessa figura? Você leu devagar, sem pressa. Aí você leu essa parte. Mas as alternativas não têm megafone, então você não vai ler. A regra é bem simples, só lê onde tem megafone, tá certo? E orientar eles a marcar o X só dentro do quadradinho, tá bom? Observar se todos acertaram essa marcação, não é se acertaram a palavra, é se acertaram a marcação dentro do quadradinho. O objetivo da questão teste é fazer com que o estudante saiba como é que marca, não se ele marcou certo, tá bom? Outra coisa que é bem importante aqui é que você vai... Isso aqui não está contando no tempo de 1h20, tá bom? O tempo só começa a contar quando você começar a ler a primeira questão. Essa é a questão teste. Então, depois disso, aí vai virar a página e vai começar a avaliação. A gente orienta que você faça a leitura da questão 2 vezes. Você lê uma vez, aí lê uma vez. Vou fazer a leitura como se fosse agora, tá certo? Vamos ver lá. Veja a figura abaixo. Para um pouquinho para ele ver a figura. Qual é o nome dessa figura? Agora vocês vão escolher uma palavrinha para poder marcar. Aí eu vou ler mais uma vez. Veja a figura abaixo. Dou um tempinho. Qual é o nome dessa figura? Todo mundo marcou. Todo mundo marcou. Então, se eu fiz essa marcação corretamente, se eles fizeram, você segue para a próxima questão, tá certo? É importante que vocês observem bastante isso, se eles realmente marcaram corretamente, ok? O que mais a gente tem? Iniciei a aplicação do teste, ler 2 vezes, aguardar para que todos tentem responder e sempre perguntar, todos já responderam? Vamos para a próxima. E aí vai até o final. Isso se repete em língua portuguesa e em matemática. Depois que acabou a aplicação, o aplicador vai transcrever as respostas. Então, não vai destacar o cartão, não. Deixa coladinho no caderno. Nome da criança, data de nascimento e a marcação. Lembra que eu falei que o 5º ano tem que marcar as bolinhas bem pintadinhas? Você também vai ter que marcar bem pintadinho. Não pode ser um X. Tem que ser pintado, tá? Então, pinta bem pintadinho que quando for ler no cartão resposta, vai ficar jóia, vai ler rapidinho. Olha aí o formato de como eu devo fazer a marcação. Existem estudantes que vão marcar mais de uma alternativa. E eu, como pessoa que estou transcrevendo, também vou marcar 2 alternativas. Existem estudantes que vão deixar em branco. E eu, como transcritora, vou deixar em branco. Existem crianças que vão marcar uma alternativa só e eu vou fazer essa marcação. Lembre que a tarefa do transcritor é de transcrever, é de escrever aquilo que alguém escreveu. E você tem que fazer isso de forma igual. Você não pode dizer assim, ah, mas eu acho que é essa letra aqui, vou marcar. Não, é a letra que ele marcou, ok? 4º ano. Vamos chegar agora no 4º ano. O que é que o 4º ano pede? Eu inicio a aplicação a partir do momento em que eu entrego os cadernos, digo a eles para colocar o nome e a data de nascimento. Quem não sabe, você vai passando na mesa e vai colocando. Mas eles já podem colocar, tá certo? Cuidado com os nomes que você vai incluir depois, porque temos nomes com muitas letras diferentes. Então, é preciso que a gente esteja com a lista que a escola vai dar para poder a gente fazer essa transcrição corretamente, ok? Então, a gente precisa que vocês estejam bastante atentos com isso. Quando você diz assim, pode começar, é agora que começa a contar 2 horas. Somente nesse momento. Quando faltar 30 minutos para terminar, aí você vai avisar.
olha, gente, faltam 30 minutos para terminar. Quando faltarem 10 minutos para terminar, aí você vai também avisar. Aí você vai dizer assim, mas Roberta, você disse que era para desligar o celular, como é que eu vou saber esse tempo? Você tem que ir com um relógio, para olhar no relógio, não pode olhar no celular. Algumas salas até têm relógio, mas não são todas, então leve seu reloginho e aí você faz o seu acompanhamento do tempo, ok? Ao terminar, você recolhe os cadernos, coloca dentro do pacote e vai fazer a sua marcação das alternativas no cartão resposta. Porque quem faz a marcação do quarto ano, mais uma vez, é o aplicador. Veja aí o cartão resposta. Isso é a capa da prova do estudante do quarto ano. Nome, data de nascimento e cartão resposta. Que ele vai devolver para você em branco, porque quem vai marcar é você, baseado no que ele marcou dentro do caderno. E aí a mesma situação. Se teve 2 alternativas, você marca. Se teve uma só, você marca também. Agora vamos começar o protocolo do 5º ao 9º ano. Parece ser mais fácil, mas é preciso que a gente tenha mais atenção. Por quê? São estudantes maiores, né, que vão querer marcar de qualquer forma, então vai entrar aí o seu know-how de convencê-los a fazer essa atividade com a maior seriedade. Porque as escolas já estão fazendo esse trabalho, mas você, aplicador, é aquela pessoa novata que está chegando na escola e que eles vão tentar fazer uma gracinha ali, coisa de adolescente, coisa de criança. E aí você vai ter que fazer a intervenção. Uma orientação, não discutam com os estudantes. Qualquer problema de indisciplina, do 1º ao 9º ano, chame alguém da escola. A escola está preparada para auxiliar você. Não entre em conflito com o estudante, principalmente porque no outro dia você pode ir aplicar na mesma sala. Então você vai ter um problema de relacionamento. Nosso objetivo não é esse. Eles estão nos dando informações e nós estamos coletando as informações. É importante que a gente não crie vínculos de amizade, mas que a gente se relacione bem com eles. No 5º ao 9º ano, a gente inicia a aplicação do teste logo após ele colocar o nome dele e a data de nascimento. Normalmente eles sabem, mas se não souberem, você vai completar. Quando faltar 30 minutos, você avisa que faltam 30 minutos. Quando faltar 10 minutos, você avisa que faltam 10 minutos. É preciso avisar, porque o estudante também está sem relógio. Então, ele não sabe que tempo falta, é você o relógio dele. Se você deixa de avisar, você vai prejudicar ele. Ele vai dizer, oxente, mas eu pensei que faltava mais tempo. Então, você tem que ter feito essa tarefa de avisar. Por isso que a gente diz também que você não pode estar com o celular na sala, porque o celular vai lhe distrair. Quando você menos esperar, acabou o horário. É rapidinho, no instante passa essas 2 horas. Então, você tem que estar entregue a essa atividade. Aí, terminou tudo, você recolhe e entrega eles à escola. Gente, é muito importante que esse estudante, ele está fazendo a avaliação, ele vai ao banheiro. Os meninos grandes, eles gostam de dar uma circulada. Então, você já fica em contato com alguém da escola para eles ficarem ali pelo corredor mandando voltar para a sala, tá certo? A gente pede isso às escolas e pede isso a vocês. É importante que ele vai no banheiro e volta, o tempo são de 2 horas, não tem mudança, mas é importante que ele seja oportunizado a isso. Roberta, eu posso liberar os que terminaram? Não. A criança ou o estudante, pequeno ou grande, ele está na sua responsabilidade durante 2 horas. Então, você tem que ficar com esse estudante por 2 horas ou pelo tempo que a prova durar, porque a prova dura até 2 horas. Dentro dos pacotes de prova, tem uma ata, onde você vai colocar a hora que começou, que você disse assim, podemos começar, e a hora que você terminou. Aqui a gente disse que a prova dura 2 horas, mas é até 2 horas. Se a turma terminar antes, a turma toda, você chama alguém da escola e entrega a turma. Não solta os meninos no corredor em hipótese alguma. Porque se acontece um menino que caiu, vai dizer, mas estava sob responsabilidade do aplicador. Chame alguém da escola e diga, olha, aqui a gente já concluiu, tem alguém para assumir a sala? Aí o professor da sala vai vir para fazer esse trabalho.
Roberta, e se a turma for muito indisciplinada? Supondo que a gente tenha uma situação de uma turma que meio que não queria fazer e tal, chame alguém da escola. A professora pode ficar dentro da sala, ou o professor, ajudando você nessa questão da disciplina. Ele não pode se intrometer no procedimento da prova, dizer assim, meus alunos do 5º ano não sabem ler. Você tem que ler para eles. Não, o procedimento é não ler para eles. Lembre-se que a gente quer descobrir a verdade de como a rede está funcionando para propor melhoria para esses estudantes. Se a gente faz o procedimento incorreto, a gente está prejudicando a coleta dessas informações. Nas nossas escolas, nós temos muitas crianças que têm alguma deficiência. Algumas salas têm mais de 3 crianças. Essas crianças elas precisam ter um tempo diferente. Então, elas começam na mesma hora, você entrega a prova delas para um aplicador da escola, esse aplicador vai sair da sala com essa criança, vai aplicar a prova, vai preencher o cartão resposta da criança, conforme a criança pediu para marcar, vai entregar para você já marcado. Porque a criança, às vezes, não tem essa habilidade, essa destreza. Então, como no 5º ou 9º ano, principalmente, você não marca, quem marca é o estudante, então, é o aplicador de lá quem vai fazer isso para a criança com deficiência. Mas vocês não vão ter que se preocupar com isso, porque a escola já sabe quais são as crianças que precisam de acompanhamento. Então, elas já vão dizer para você, olha, fulano de tal, cicrano, vai sair para fazer prova com o aplicador da escola. Tá? Então, não se preocupem com essa parte. Vamos entrar agora no lançamento das respostas. Essa parte é extremamente importante. Essa parte aqui é a parte que vai dizer que você realizou a tarefa e faz jus ao pedido do seu pagamento. E também é o que vai nos dar aquilo que a gente está procurando, que é a informação de verdade. E por isso precisa ser feito de maneira muito correta, tá bom? Existem 2 alternativas, plataforma ou aplicativo. Pela plataforma dá um trabalhinho a mais, mas você tem certeza do que marcou. Pelo aplicativo você precisa conferir, reconferir e olhar bem direitinho. É rápido, mas precisa conferir, reconferir e se tiver errado tem que fazer correção. Porque às vezes a gente quer terminar logo e aí a gente não presta atenção e coleta o dado de forma incorreta. Então, a plataforma, o aplicador vai realizar o lançamento e vai preencher, escolhendo cada alternativa que o estudante marcou. Com isso, você só consegue se ver, tanto no aplicativo quanto na plataforma, se o diretor estiver colocado você como aplicador daquela turma. Então, por exemplo, Roberta só vai conseguir enxergar a turma dela na escola se o Roberta para fazer aquela turma, né? Se, por acaso, Roberta foi alocada na turma do 5º B, eu só enxergo o 5º B. Se eu fui alocada no 5º A, só enxergo o 5º A. Se o meu aluno do 5º A passou, foi transferido para o 5º B, eu vou enxergar ele, mas eu não vou conseguir digitar o resultado dele. Por quê? Porque ele já não é mais meu, tá certo? Então, existem algumas situações que a gente vai mostrar já já como acontece. Qual é a nossa plataforma? É essa plataforma Recife, tá? Avaliação e Monitoramento Recife.caeddigital.net e lá do lado direito vai ter a caixinha de entrar. Quando você clicar em entrar, vai abrir uma outra caixinha onde você vai registrar CPF e CPF. Se você tiver alocado na plataforma, a diretora já fez isso, você vai conseguir enxergar direitinho. CPF, CPF e clica em entrar. Quando você clicar em entrar, vai ter lá lançamentos, a caixinha organização e depois lançamentos. Quando você clicar em lançamentos, você vai clicar também em lançamento de resposta. Aí vai aparecer essa grade aí que vocês estão vendo, cheia de coisas para marcar. Minha orientação,
mas escrevam somente o nome do estudante. Que aí ele vai aparecer na turma que ele tiver, mas bota o nome completo, que aí vai aparecer ele, tá certo? Se ele não aparecer, é porque ele ainda não estava constando. Aí você vai colocar ele como base extra, tá certo? Então, esse é um aluno que você vai ter que ampliar a aplicação dele, ou seja, ele não está na lista inicial, mas ele é da escola, então ele tem direito ao registro da informação. Com isso, você vai precisar colocar nome da mãe, nome dele, a data de nascimento. A gente vai mostrar como vai fazer isso, ok? Essa recomendação aqui é somente para vocês não preencherem todas essas caixinhas. Porque se vocês preencherem, o sistema vai dizer esse aluno não tem. Tá certo? Não foi encontrado. Aí, se você botar o nome dele, vai aparecer ele. Vai aparecer ele na prova de português e na prova de matemática. Você só vai ter que escolher qual é a prova. A gente vai mostrar já já. Aí, veja bem, selecionei o estudante. Aí, aqui embaixo, vocês estão vendo uma setinha amarela. Nessa setinha amarela, você vai rolar essa barra aí e vai aparecer as ações que são o olhinho, que é para você visualizar, e a caixinha. A caixinha, toda vez que você for mudar alguma coisa, tem que clicar na caixinha. Então, se você vai inserir um resultado, lançar um resultado, você vai precisar clicar nessa caixinha. Quando eu clico na caixinha, aparece a ficha do aluno. Aí você vai conferir se é esse aluno mesmo que você quer inserir o resultado, tá certo? Quando você faz essa confirmação, lá embaixo vai ter situação. Presente, ausente, transferido, se eu não me engano, vai aparecer também remanejado, tá certo? Quem é a criança transferida? É a criança que saiu da escola. Quem é a criança remanejada? É a criança que mudou de sala. Ela era do segundo A e foi para o segundo B. Ela foi remanejada. Caso não apareça o nome remanejado e a criança não é dessa turma, aí você vai colocar ela como transferida, tá certo? Então, é só caso. Se ela está dentro da escola, o correto é que tenha remanejado. Mas se não aparece a palavra remanejado, você vai considerar transferido, porque, na verdade, ela não está mais dentro daquela sala. Aí existe uma outra situação. Vamos supor que eu sou aplicadora e Carolina é minha estudante, que ela estava no quinto A e foi para o quinto B. Ela seria remanejada. Mas ela é remanejada na minha turma. Eu coloco como remanejada porque ela saiu da minha turma. E a professora do quinto B, quando for fazer o lançamento de Carolina, vai colocar a Carolina como aluno novo, como base extra. Então, é importante ter atenção que Carolina vai ter 2 registros. Um de transferida ou remanejada e outro de aluno novo ou base extra, ok? De onde ele saiu, ele é transferido ou remanejado, e onde ele chegou, ele é aluno novo ou base extra. Olha aí o que aparece na ficha do estudante. Está tudo bonitinho lá. Quando eu clicar em presente, vai abrir aí pulei já, tá vendo? Quando vai presente, aí eu vou olhar o nome do estudante e a prova que ele está fazendo. Veja que na capa da prova tem lá P0201. P, português, língua portuguesa. 02, segundo ano. 01, modelo do caderno. Todos os cadernos são 01. O que muda é o 02, 03, 04 até 09. Aí está bem o modelinho do jeito que vai ser. Quando eu cliquei lá, que eu escolhi o estudante, que eu vi que era ele mesmo, aí eu começo o lançamento das respostas. Se o aluno marcou uma letra só, eu marco na letra. Se ele marcou 2 alternativas, o sistema não vai deixar você marcar 2, mas ele vai fazer você deixar ali dupla marcação. E se ele deixou em branco, você vai marcar questão em branco, ok? Lembre que você, mais uma vez, vai transcrever do cartão resposta para a plataforma. Transcrevendo do cartão resposta para a plataforma, você vai precisar de bastante atenção. Mas estou lá fazendo meu lançamento e aí não consegui terminar. Existem 3 possibilidades. Existe, lá no finalzinho, finalizar, existe cancelar
E existe, cadê? Deixa eu ver, para eu lembrar. Finalizar, salvar parcialmente e cancelar. Finalizar é inserir tudo, fez todas as marcações, finalizei. Supondo que aconteceu alguma coisa e você precisou sair. Para não perder o que você já marcou daquele estudante, você coloca salvar parcialmente. Quando você entrar de novo, você vai naquele estudante e termina a marcação dele. Se você vê que você cometeu, meu Deus, não era esse estudante, era outro estudante, não era Pedro, era Paulo, aí você coloca em cancelar e ele vai zerar suas marcações e vai começar tudo outra vez, ok? Então, temos 3 situações: finalizar lançamento, cancelar e salvar parcialmente. Finalizar é quando eu termino tudo, salvar parcialmente, quando eu faço só uma parte, cancelar quando eu quero desfazer tudo. Ok, supondo que você finalizou um estudante e depois você identificou, eita, não era para finalizar. Eu vou poder corrigir? Vou. Vou voltar, pesquisar o estudante, vou procurar a caixinha e vou fazer a marcação correta. Vai ficar tudo certinho, ok? Veja o que é que a gente faz. Olha lá, eu visualizo, vejo qual foi o erro que eu cometi, vou em editar e refaço o lançamento dessas respostas. Caso você não encontre o nome do estudante, lembra que eu falei do estudante base extra? Você vai ter até 15 estudantes para incluir nessa lista. Por que até 15, gente? Porque agora, no começo do ano, tem muito movimento de estudantes na rede ainda. Então, às vezes, tem aluno que se matriculou depois. A gente precisa ter espaço para colocar eles na turma. Então, até 15 você vai conseguir colocar, tá certo? Lembrando que a gente está mandamos a lista essa semana. Então, todo o movimento que acontecer é a partir de agora. Porque a gente sabe que se a gente mandou a lista ontem, hoje já tem aluno matriculado. Então, a gente vai ter variações. Aí, você vai lá na caixinha que você clicou ali, você vai escolher base extra, porque não tem aquele estudante. Você pesquisou lá, José Luiz da Silva. Pesquisei José Luiz, ele não aparece, então é porque ele é aluno novato. Aí, eu vou para base extra, vai abrir a caixinha de base extra. Quando eu clicar na caixinha, tem que se... uma coisa importante. Quando eu vou escolher base extra, vai ter base extra de língua portuguesa e de matemática. Eu tenho que prestar atenção se eu estou marcando língua portuguesa ou matemática, porque é a mesma base extra. Vai ter base extra língua portuguesa, base extra matemática, tá certo? Tendo essa marcação, eu tenho que olhar bastante a disciplina que eu vou inserir o resultado. Se é língua portuguesa, se é matemática. Mas lembrando que mesmo que faça errado, se você depois corrigir, tudo certo. O problema é que às vezes a gente esquece de corrigir. Aí é prejuízo para o estudante, prejuízo para a escola. Quando você escolher base extra e clicar na caixinha, vai abrir um espaço para você preencher o nome da mãe, o nome da criança e a data de nascimento. Tá certo? Preenchendo isso, já vai abrir se ele estava presente, ausente ou transferido. Se você marcar presente, já vai começar a marcação das informações, das respostas do estudante. Então, fica igualzinho ao restante das coisas, ok? O procedimento é muito parecido em todos eles. Todos eles vão ter essa base extra, todos eles você vai ter que colocar na base extra, se é português ou matemática, o nome da criança, o nome da mãe e a data de nascimento do estudante. Então, você vai ter que ter atenção redobrada em qual componente você está escolhendo na base extra. E aí vem o lançamento das respostas via aplicativo. É importante, antes da gente começar a falar sobre o lançamento do aplicativo, quando você faz o lançamento na plataforma, na hora o resultado aparece na plataforma, tá certo? Você é capaz de dizer assim, eita, será que eu inseri o resultado de João Luiz? Aí eu vou lá, escolho o João Luiz e vejo se está colocado. Quando você faz no aplicativo, ele demora até 72 horas para aparecer na plataforma. Não é automático. Então, às vezes, você inseriu, lançou a resposta no aplicativo e diz a diretora, terminei. Aí ela vai lá olhar na plataforma, não está lá.
porque ele demora até 72 horas para ser carregado na plataforma. Então, tem que ter essa sapiência, porque senão vocês ficam ligando para a gente, perguntando, dizendo que já fez e que não está aparecendo, porque demora até 72 horas. Agora, a gente vai começar com o lançamento de respostas via aplicativo. Ele é super rápido, mas exige muito mais atenção. Primeiramente, ele não funciona em sistemas iOS, tá? Então, só Android. Então, não adianta. Se seu telefone é o da maçã, não vai funcionar. Tem que ser Android. O ícone que você vai pesquisar na caixa de mensagem, no store, né, no mercado de aplicativos, é CAED Avaliação, CAED UFJF. É o da florzinha. Eu digo sempre que essa florzinha é uma florzinha que a gente brincava quando era pequeno, que tinha uma régua, e a gente ficava fazendo essas florzinhas bem bonitinhas. Vocês vão vendo aí qual é o desenho, tá? Quando você baixar ele, que você colocar em abrir, você vai procurar Recife. Então, atente-se para você procurar Recife. Depois, quando você clicar em Recife, vai aparecer essa outra janelinha aí que está mostrada na tela. CAED, login e senha. Qual é o login e senha? É o CPF. Então, você vai precisar digitar seu CPF e entrar. Se você não estiver alocado, tá certo? Se você não estiver alocado na plataforma, se a diretora não colocou você na plataforma, você não vai conseguir entrar e nem vai conseguir ver. Lembrando que você só vai conseguir ver no dia da avaliação, tá certo? Existem duas caixinhas bem importantes de você observar. Uma que é sincronização em segundo plano e outra que é sincronizar apenas com Wi-Fi. Você tem que marcar essas duas caixinhas nas configurações. Olha só, vou voltar aqui. Quando você clicou em entrar, vai abrir essa janela. Aí você vai escolher a caixinha configuração, que é feita uma engrenagenzinha. E você já vai marcar essas duas opções. Sincronização em segundo plano e sincronizar apenas com o Wi-Fi. Aí, quando você fizer isso, vai já abrir aí, CAED Avaliação. Você clica nesse leitor de cartões e vai aparecer a escola. Lembrando, se você estiver alocado, tá certo? Agora, pode ser que você já foi aplicador da nossa prova em outro momento. Você vai precisar atualizar o aplicativo, tá? Para atualizar o aplicativo, você vai colocar o dedinho em cima, assim, na tela e vai puxar, para ele fazer esse movimento de atualização. Atualizando, vai aparecer, você já estava dentro da escola, vai aparecer a turma, tá bom? Clica na turma, vai aparecer os estudantes. E você vai selecionar. Clicando no mais, vai abrir quais são os instrumentos que vão estar aparecendo ali. Você escolhe e faz o registro. Observe nesse slide que tem os códigos, olha. P para presente, o P verdinho, a nuvenzinha aplicado e a nuvenzinha branca sincronizado. E cinza fica ausente. Vermelho vai ficar transferido. E o verde bem clarinho é sincronizando. Sincronizando não significa que sincronizou. Você vai precisar ter certeza que sincronizou. Por quê? Se você não tiver sincronizado, a gente não vai visualizar o seu resultado. E aí você não vai ter concluído a tarefa, mesmo que você tenha feito a leitura. Só vai valer para a gente que você executou a tarefa completa se nós visualizarmos o resultado, tá certo? O aplicativo tem sido cada vez mais eficiente e a gente tem tido cada vez melhores resultados, cada vez mais inserções acontecendo. Existe uma questão que é para o estudante ausente. Como é que eu marco o estudante ausente ou transferido? Eu tenho que clicar no nome do estudante e segurar. Aí ele vai abrir uma caixinha, onde eu vou escolher qual é a alternativa.
tá certo? Então, eu escolhi lá a língua portuguesa, vou fazer todo o procedimento. Eita, chegou a hora. E agora, como é que eu leio? A primeira coisa que eu vou ler, eu vou pegar meu celular em pé, né, na vertical, e vou ler o QR Code. De repente, eu não consigo ler o QR Code. Eu digito o código que tem embaixo do QR Code e vai abrir o caderno dentro do aplicativo. Olha aí, está mostrando aí para vocês. Vejam bem, digite o código e confirme. Se você ler, aí ele vai, se ele ler já, ele já vai dizer, o caderno é esse, você diz, ok, sim, confirma. Aí, ele pergunta para você, o código do caderno de Ana Sofia Tavares é tal, porque você já escolheu o aluno antes, aí ele vai perguntar se o código é esse mesmo. Por quê? Porque você pode aplicar em outra prova. Então, você vai ter que conferir sim ou não. Nesse momento, seu celular vai abrir uma câmera, como se fosse uma câmera, e você vai ter 3 segundos para centralizar essa imagem que aparece na tela de vocês. Observe que tem 4 pontinhos e lá no celular vai aparecer 4 curvinhas para você encaixar os pontinhos, os quadradinhos pretos na curvinha. Tem que fazer um enquadramento perfeito. E outra coisa que é importante, a prova tem que estar numa mesa ou num lugar bem retinho, porque se ficar torto, ele não vai fazer a leitura, e se fizer, vai fazer a leitura toda incorreta. Além disso, tá certo? Você vai fazer a leitura, ele vai aparecer desse jeitinho que está aí na tela. Veja que a leitura do cartão resposta é feita com o celular na horizontal, do jeitinho que está aí na tela. Depois, quando você virar o celular, vai aparecer a imagem do cartão resposta. E você vai ter que verificar se a marcação está correta. O que está em azul claro é aquilo que não foi lido, ou seja, não tinha nada marcado. E o que está em azul escuro é o que estava marcado. Se tiver tudo igualzinho, você clica em finalizar. Se você vê que tem alguma alternativa que estava marcada errado, você vai marcar em editar resposta, tá certo? Você tem que lembrar sempre, se está certo, finaliza. Se tem algo errado, edita. E se deu tudo ruim, você cancela. Essas são 3 alternativas bem simples, que foi isso que eu acabei de falar agora. Quando você vai clicar em editar, você vai escolher aí, iniciar a edição. Aí ele vai permitir que você troque as alternativas, tá certo? Quando é 1 ou 2, vale a pena você fazer a edição. Quando não, é melhor cancelar e fazer de novo a leitura, tá certo? Aí ele vai perguntar de novo, beleza, você fez as correções, finalizar, cancelar ou resetar? Resetar é apagar tudo, tá certo? E cancelar é cancelar, nesse caso aqui, é cancelar a última edição que você fez, mas não perde o que estava, tá certo? É diferente do outro cancelar que a gente tinha falado. Aí ele vai perguntar para você, olha, tem ainda 3 questões em branco e 2 questões com dupla marcação. Está correto? Se você vê que o estudante marcou 2 e está correto, você vai colocar sim. Se você vê que está errado, volta, inicia a edição de novo e corrige. Você já fez todos os estudantes que estão lá na lista do seu aplicativo, mas quando você olha, você ainda tem alguns cadernos na mão, significa que são alunos novos. Aí você vai usar a base extra, que são aquelas 15 que a gente tinha falado. Então, você vai clicar em base extra, quando clicar, você vai inserir o nome da criança, a data de nascimento e o nome da mãe. A partir desse momento, quando você clicar em confirmar, ele já vai aparecer na sua lista no aplicativo e você vai fazer o lançamento do que era previsto, do mesmo jeito que você fez com os outros. É super rápido, mas precisa de atenção, principalmente na conferência. A gente tem tido aplicadores que a escola diz assim, eita, mas ele marcou incorretamente. Mas a gente não tem como abrir a plataforma depois para corrigir.
Por isso que é importante que você faça a correção no momento que você está fazendo o lançamento. Essa informação aqui é bem importante. Só é concluído o trabalho quando você insere o resultado de todos os alunos, inclusive os ausentes, transferidos ou remanejados. Ausentes, presentes e transferidos você faz pelo aplicativo. Mas mesmo que você decida usar o aplicativo, os remanejados você tem que ir para a plataforma. Lá na plataforma você seleciona o nome do estudante e coloca que ele foi remanejado, tá certo? Então não tem isso de colocar, ele é da turma B, eu também apliquei e vou botar o resultado dele na turma B. Você tem que fazer o registro de que ele foi remanejado na turma A e que ele foi base extra na turma B. Então você vai precisar de todo jeito fazer o registro. E verificar no aplicativo se todos os estudantes tiveram lançamento sincronizado. Tem que lembra que a gente falou ali de sincronizado e sincronizando? Sincronizando não significa que você foi dormir e ele concluiu. Ele pode ter uma pane e ele não fazer a sincronização. Então, você vai precisar sincronizar de novo. Talvez até ler de novo aquele resultado. Então, antes de devolver as provas para a escola, você precisa checar tudo isso no seu aplicativo, tá certo? Não pode desinstalar o aplicativo até ter certeza que os dados foram sincronizados. Senão, você perde todo o trabalho que você fez, tá certo? O CAED, ele oferece o suporte, muita gente que aplicou, que está aplicando de novo, sabe que tem um procedimento. Você vai entrar no chat, vai responder, vai preencher uns dados, umas informações e vai fazer a sua pergunta. Cuidado, gente, somente para a gente não ocupar o CAED ou o NARI, que é o setor que responde a muitos de vocês, com questões que você poderia resolver dentro da escola. Primeira coisa, meu aplicativo não funciona. Não funciona ou você não está alocado? Porque tem diretor novato, que ele vai achar que já fez a tarefa e não fez. Primeiro tem que checar. Olha, meu nome na plataforma já está conectado com a minha turma. Depois disso é que eu vou dizer que meu aplicativo não funciona. Porque um problema de aplicativo, ele é para todos. Se o problema de aplicativo está dando só em um aparelho celular, não é um problema do aplicativo, é um problema do aparelho. E a gente ainda tem que lembrar que a gente tem que atualizar o aplicativo quando a gente instala ele. Mesmo que eu já seja um aplicador do SAERE antigo, eu tenho que atualizar, porque eu sou antigo, mas eu não sou da avaliação diagnóstica 2025. Tá certo? Então, eu tenho que fazer a atualização. O chat, ele tem uma resposta rápida, porque você está ali falando com o técnico, né? Mas você vai ter que preencher tudo bem direitinho. E a outra opção é o suporte, por e-mail. Suporte por e-mail demora um pouco, porque ele vai atender por ordem de chegada. Então, ele tem até 72 horas para responder a você. E aí aparece uma questão importante. Vamos supor que você deixou para fazer o lançamento no dia 29, que é um sábado, antes de acabar o tempo. Lembram que é até o dia 30? Pronto. Veja bem, dia 29 e 30 não vai ter apoio no CAED, nem no NARI. Se você deixar para o dia 29 e 30 e der um problema, você vai assumir o ônus de não conseguir concluir sua atividade. Então, o que é que eu aconselho? Você aplicou prova 18 e 19. Então, você vai ter 20, 21, 22, até 27. Mas não deixe para o 27. Porque se der um problema antes, a gente pode tentar ajudar você. Mas se der um problema no 27 e precisar de um suporte, você só vai ter resposta na segunda e aí já fechou o sistema. E o sistema não vai ficar aberto porque você deu entrada numa demanda na sexta. Ele fecha exatamente no dia 30, tá certo? Então, não deixa para o final. Para fazer o e-mail do suporte, não basta dizer assim, meu aplicativo não funciona. Você tem que mandar todas essas informações. Estado, regional, município, perfil, nome completo, CPF, INEP da escola, nome da escola, é mais complexo.
E normalmente você tem que mandar a foto do problema acontecendo. O que é que está acontecendo com o seu celular que ele não consegue ler, tá certo? A maioria dos problemas que a gente tem tido com o aplicativo é problema de não saber usar o aplicativo, tá certo? Então, é preciso que a gente, primeiro, tente aprender a usar o aplicativo para identificar que ele realmente não está funcionando. Pegar a expertise de um colega que já aplicou, porque com certeza, pela quantidade de aplicadores que a gente tem e que já passaram por nós, tem alguém que você conhece que já aplicou Saeri. Né? Após o contato inicial, você tem que esperar o tempo. Como eu disse, eles atendem via demanda, então eles demoram um pouco mais pelo suporte. É preciso aguardar. Não tem isso de dizer assim, ninguém me responde. Responde, mas no tempo deles. É a mesma coisa de quem faz contato com o NARI, tanto por e-mail, pelo narirecife@educ.rec.br, como pelo WhatsApp do setor, 33555966. Não mande áudio, a gente não tem como ouvir áudio, tá certo? Tem que ser texto escrito. Não ligue, nós não atendemos telefone. O telefone, ele demanda muito tempo e nós só temos 4 técnicos para fazer atendimento ao público. Nós, pelo WhatsApp, conseguimos atender mais de 150 pessoas por dia. E por telefone, a gente só consegue atender 5, 6 pessoas. Então, não há possibilidade da gente fazer o atendimento telefônico. Tenha certeza que se você mandou uma mensagem, você vai ter a resposta. Pode não ser a que você quer, mas você vai ter. Tá certo? Porque às vezes a gente quer o nosso sim. E às vezes a resposta não é sim, é não. E aí a gente vai ter que aceitar esse não, porque é a resposta que se tem naquele momento. Aí entra uma parte, a gente falou até agora, primeiro da parte da escola, que tem que cadastrar você na plataforma Recife, para poder você fazer o lançamento no aplicativo. Mas existe uma parte bem importante, todo mundo aqui está trabalhando e quer receber o seu dinheiro, mas para isso tem que fazer a sua parte. São 2 partes que vocês têm que fazer. Fazer a aplicação, na verdade 3 partes. Aplicação e lançamento, tem que lançar, se não lançar não recebe. E a outra parte é fazer o cadastro corretamente. Gente, a gente lançou um documento da secretaria que saiu um endereço, que era um outro endereço. Ele deu um problema e a gente precisou trocar. E voltamos para o endereço que a gente sempre usou, que é o cadastro do CIA. Veja, eu venho mais uma vez, eu acho que a gente já está aí com 3 anos de avaliação, já estamos na 10ª versão, e todas as vezes eu digo, e todas as vezes a gente responde a mesma coisa. Você pode ter sido aplicador em todas as versões, porém, todas as vezes você vai ter que atualizar, porque você foi aplicador na versão anterior, e o cadastro só tem validade de 90 dias. Se passou 90 dias, você tem que fazer de novo. Ah, Roberta, mas quando eu abro o CIA, aparecem meus dados todinhos, mas lá embaixo tem um contratozinho que você assina, que você tem que assinar toda vez, que é dizendo que você está ciente do seu comprometimento. É o termo de sigilo e compromisso, tá certo? Então, você precisa estar atento que tem que fazer esse cadastro. E aí o cadastro tem informações que às vezes vocês erram, coisas muito bobas. E a gente precisa estar lembrando a vocês que quando o dinheiro sai, se você tiver com dados incorretos, você vai esperar o próximo lote e ele não tem data para sair. Assim como não temos data para dizer a vocês, vai sair amanhã, ano que vem, 2 dias, 3 dias, a gente só espera que seja rapidinho. A gente deseja que seja rapidinho, tá certo? Então, eu vou falar sobre o cadastro agora. Vamos lá. O que é que vocês têm que fazer? Quais são as tarefas antes da aplicação? Realizar a inscrição, né, na capacitação que vocês estão fazendo agora, que nem precisou realizar, é só assistir. Preencher o formulário de frequência e compromisso que tem no final dessa apresentação. Ler atentamente o que tem no manual, que também vai estar disponibilizado nos comentários desse vídeo. Verificar com a escola o nome da escola, o turno, a turma, e uma coisa que eu não coloquei aqui é o endereço da escola. Às vezes a escola está em reforma e mudou de prédio, aí você vai chegar no lugar e no horário errado.
O CAED ele só consegue pagar o aplicador se ele estiver com os dados corretos na Receita Federal, no E-Social e no próprio CAED. O que acontece muitas vezes é que nas plataformas do governo, toda vez que eles fazem o nosso cadastro, eles colocam os nossos nomes sem acento e sem cedilha, por exemplo. E a gente, quando faz o cadastro no CIA, coloca acento e coloca cedilha. Aí os dados não casam. Tem que estar igualzinho. Às vezes, você está fazendo seu cadastro no CIA e deu um espaço a mais no seu nome. Aí, quando vai fazer o casamento lá com a Receita Federal, não bate. Tem que estar igualzinho. Aí, antes a gente dizia assim, você tem que entrar no E-Social para procurar saber. Só que o E-Social tirou a página do ar e colocou essa página nova aqui, né, que está aparecendo aqui, serviços.receita.fazenda.gov.br. Vocês vão conseguir ver isso quando a gente colocar o slide lá disponível, quando tiver, a gente coloca para vocês esse link lá. Porque lá naquele link que a gente vai colocar os materiais, a gente também vai colocar essa apresentação para vocês poderem copiar esse endereço, porque ele é bem grande, tá certo? Fiz lá e olhei como o meu nome está escrito. Aí eu vou para o endereço do CIA, cia.caed.ufjf.recife.net/Recife/inscricão, veja que não tem acento nem cedilha, /interrogação, cargo igual colaborador. É um endereço que muita gente conhece. Aí você vai lá e vai entrar. Existe uma coisa importante que a gente precisa olhar. Quando eu entro lá, meus dados estão iguaizinhos. Aí eu digo, para que eu vou fazer isso? Se você não for até lá embaixo e não clicar no termo de sigilo e compromisso e não salvar e não receber o e-mail, você não vai estar apto para receber o seu valor. Tá certo? Você tem que fazer esse procedimento. No momento em que você salva, ele manda um e-mail para você. Aí você tem que olhar na sua caixa de mensagem se o seu e-mail está correto. Ele vai mandar um e-mail para você, tá certo? E vai aparecer assim no e-mail, contato@cia.caed.ufjf, e vai ter assim o texto, desse jeitinho aqui. Olá, e o seu nome em vermelho. Aí ele diz, seu cadastro foi realizado com sucesso. Agora você precisa confirmá-lo. Você vai ter que clicar nesse link, nesse nome aí, link. E aí você vai ser redirecionado para o seu cadastro. Quando chegar lá nessa nova página, você vai precisar confirmar, tá certo? Você tem que confirmar. Veja os passos, gente. Faça o cadastro no CIA. Se eu for novato, eu preencho tudo. Se eu for antigo, de todo jeito, eu tenho que conferir e salvar. Tenho que clicar na caixinha dizendo que eu aceito o termo e salvar. Enviou o e-mail. Eita, o e-mail não chegou. Eu volto no cadastro e peço para reenviar e-mail. Não chegou, eu tenho que botar outro e-mail e mandar reenviar. Mas tem que chegar um e-mail na sua caixa de mensagem. Depois que chegar, aí você vai entrar na mensagem, clicar na palavra link, ele vai mandar você automaticamente para uma página do seu cadastro, você vai confirmar e vai salvar. Aí você tá apto. Você está apto a receber o seu valor corretamente, tá certo? É preciso que a gente entenda que a gente tem que formalizar esse cadastro. A gente tem problemas seríssimos, pessoas que passaram muito mais tempo esperando porque elas não conseguem concluir esse cadastro de forma qualitativa. Então, o cadastro é algo que tem que ter atenção. Lembrando que todos os dados têm que ser seus. A conta do banco tem que ser sua, aceita qualquer banco, tá certo? Agora, se sua conta é poupança, só pode ser poupança da Caixa. Os outros aceitam qualquer conta corrente. Agora, a conta tem que ser corrente, ela não pode ser conta salário, ela não pode ser conta conjunta, tem que ser sua, só sua, tá certo? Aí tem uns avisos importantes. O preenchimento do cadastro no CIA e conferência dos dados na Receita Federal é de responsabilidade sua. Não somos nós do NARI, nem é o CAED que vai fazer essa conferência, não.
A responsabilidade do seu cadastro é sua. Então, não mande o diretor fazer, não mande o coordenador fazer, faça você. Porque aí você se responsabiliza por aquilo que você colocou no sistema. Os bancos digitais não têm dígito na agência. Não bote nada, deixe em branco. A maioria das pessoas de banco digital que não recebe é porque elas colocam 0, colocam X. E não é, gente, se não existe, não existe. Você não bota nada. Agora, os bancos físicos, todos eles têm dígito. Não venha me dizer, o banco B não sei das quantas não tem, o banco BR não sei das quantas não tem. Tem. Foi físico, ele tem dígito. Você tem que procurar saber para colocar, porque sem dígito só paga se for banco digital. Banco físico tem que ser pago com dígito na agência. A conta é um outro problema. Por quê? Muitas vezes a pessoa não entende que o último número que tem lá no número da conta já é o dígito. Aí repete, não vai pagar também, só quando você corrigir. Tá certo? O banco tem que ter, se for digital, não tem dígito na agência, mas na conta todos eles têm dígito. Então tem que ter muito cuidado, não adianta repetir o número, tem que ser o número certo. O número é um código. Se você bota o código errado, então não adianta. Tá certo? Então tem que fazer esse preenchimento perfeito. E muito cuidado no preenchimento do seu nome no cadastro. Porque se você botar cedilha e acento, qualquer coisa vai ficar diferente da Receita Federal, aí você não recebe. Por isso que a gente manda nesse slide aqui, a gente manda que primeiro você faça a consulta na Receita, para depois você fazer o cadastro. Por quê? Porque primeiro você olha como está lá e depois é que você faz o seu cadastro. O valor da aplicação, R$ 140,00 por aplicação. Na verdade, é R$ 139,99 porque tem um descontozinho. Então, mas essa aplicação é a aplicação e o lançamento. Você não pode fazer só uma parte e receber metade. Não, é tudo ou nada. Ou você faz a aplicação e o lançamento e a gente consegue visualizar seu lançamento, ou a gente não pode fazer o pagamento para você, tá certo? E se você me perguntar qual é o dia do pagamento, eu não tenho essa previsão. A gente não vai dar essa previsão para não gerar ansiedade. Sai, o dinheiro vai ser pago, todo mundo vai ser feliz em algum momento, mas vai ser feliz, tá certo? A gente quer que vocês façam o trabalho direito, quer que vocês recebam o mais rápido possível. E a gente trabalha nessa direção. Eu só preciso explicar que são mais de 6.000 aplicações que a gente precisa alocar no sistema para vocês serem pagos. Então, isso não é uma tarefa rápida, tá certo? Bom, aqui a gente tem o QR Code para vocês preencherem o formulário de frequência e compromisso. E a gente avisa aqui que o manual de aplicação está disponível para download para realizar a frequência. Então, depois que você realizar a frequência, vocês vão ter nos comentários dessa apresentação um link onde vocês vão poder fazer esse download de materiais e poderem se fundamentar melhor. Tenho certeza que o trabalho vai ser excelente, tá certo? Essa apresentação você pode assistir até a véspera da prova, porque é importante que você assista. Porém, a frequência você só vai poder responder até o dia 16, que é o domingo, tá certo? No dia 17, essa frequência fecha, tá bem, gente? Então, assim, muito obrigada por estarem com a gente esse tempo todo. Espero que todos tenham assistido do começo até o fim, pois é uma tarefa essencial. Lembre-se que quem acha que sabe tudo ou que sabe muito, muitas vezes comete erros muito bobos. E aí isso prejudica todo o trabalho. Então, assista. Você é aplicador antigo? Assista. Você é aplicador novo? Assista 2 vezes, para virar um aplicador bem fera. Porque vai chegar um tempo que você não vai poder aplicar nessa mesma escola, mas você vai poder aplicar em outra escola, porque você já vai estar forte, firme, um excelente aplicador para fazer esse trabalho com a gente. Por isso eu agradeço e a gente conclui por aqui.